Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje será de Ciências Humanas e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. Boa aula! Olá, pessoal. Eu sou o professor Augusto Neto, de Geografia, do Rio de Janeiro. Vou trabalhar hoje com vocês um tema bastante usual nos vestibulares e também no Enem, que é referente à habilidade 6. Dá uma olhada na habilidade. Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. O que significa essa habilidade 6, então? A habilidade 6 fala de representações gráficas. O que é uma representação gráfica? Representação gráfica é qualquer forma de você representar um objeto, uma superfície, uma localidade, um país ou até mesmo o mundo todo graficamente, obviamente, como o nome ajuda. Essa representação gráfica ela pode ser uma tabela, ela pode ser principalmente gráficos, imagens, mapas, como é o nosso caso, e tanto que a própria habilidade que orienta essas questões que seguem esse tema, ela deixa bem claro no restante da frase dela para onde que ela quer que a gente corra, né? Representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. Então não é só um objeto, não é algo tão simples quanto parece. De fato, o espaço geográfico, o espaço da Terra como um todo, ou alguma área da Terra, que esteja sendo representada de alguma forma dentro de uma questão, da imagem que a questão nos trouxer. Tá? A esse respeito, nós vamos ter que entender algumas coisas. Quando um cartógrafo faz um mapa, quando o cara que é responsável pela confecção de um mapa produz um mapa, ele pode ser uma pessoa bem intencionada, eu não estou criticando toda a classe de cartógrafos, mas ele pode, dentro dessa história também, expressar, às vezes sem querer, ou na maior parte das vezes por querer, com um fim, com um objetivo, a visão de mundo dele dentro da cartografia que ele está fazendo. Por exemplo, um mapa que a gente tem muito usual é aquele planisfério clássico, né? No caso desse é o planisfério de Robinson, que é um planisfério cilíndrico, representando o mundo todo de uma vez só, e você está vendo destacado aí no meio desse planisfério o continente europeu. O continente europeu sendo destacado aqui, por exemplo, na parte superior do planisfério, e além de ser na parte superior do planisfério, numa localização central e numa localização de altas latitudes, ou seja, mais perto das extremidades desse planisfério, traz para a gente a visão da Europa como? A Europa no meio, ou seja, numa posição central, a Europa em cima, ou seja, em uma posição de superioridade, e além disso, a Europa em uma localidade do mapa, daquele mapa em específico, daquela técnica cartográfica em específico, onde a Europa vai ter uma distorção para uma área maior. Ela vai aparentar estar esticada, ela vai parecer ser maior do que ela realmente é. Quando a gente olha esse conjunto de coisas juntos, parece uma teoria da conspiração, né? Querem colocar a Europa no centro, querem falar... Não é uma teoria da conspiração. Quando algo pode ser visto como uma possível coincidência em ciências humanas, raramente é uma coincidência. Porque nós estamos falando de política, de cultura, enfim, de diversas influências que podem ser colocadas, por exemplo, numa imagem, num gráfico, num texto, em qualquer coisa, certo? Quando a gente fala, então, de representar o espaço geográfico dentro de uma representação gráfica ou cartográfica, então a gente pode perfeitamente imaginar esse tipo de visão de mundo surgindo a partir daí. Um outro exemplo que a gente tem ainda nessa imagem é a imagem ao lado, o emblema da ONU, né? A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela tem, como o próprio nome ajuda muito, a ideia de trazer uma perspectiva igualitária, trazer uma perspectiva democrática, a Organização das Nações Unidas, certo? Ela deveria representar as Nações Unidas como um todo, democraticamente, em vias igualitárias e por aí vai. Vamos dar uma olhada no emblema da ONU? Se você ainda não entendeu, aqui, primeira marcação, América do Norte, aqui, América do Sul, aqui a África, aqui a Ásia e a Oceania, Austrália. Essa marcação te mostra o quê? Eles escolheram um ponto fixo no planeta, eles escolheram um ponto fixo no caso do hemisfério norte e aquele ponto fixo é usado como referência. Esse ponto fixo foi escolhido como ponto de partida para representar o mundo inteiro. Organização das Nações Unidas, ponto fixo para representar o resto do mundo. Quer dizer que existe um centro do mundo para a ONU? Quer dizer que então esse centro do mundo pior é no hemisfério norte, no polo norte?
Por exemplo, se a gente for imaginar hoje, em termos políticos, os principais financiadores, os principais poderosos dentro da ONU, nós certamente vamos ver aí dentro dessa história Estados Unidos e algumas nações europeias, né? Se a gente faz essa análise rápida, você percebe que eu estou colocando uma visão de mundo a partir de um ponto onde o hemisfério norte, justamente a proximidade dessas áreas, parece destacado. Quer dizer, o mundo central, o mundo próximo ao ponto de partida para o emblema da ONU é aquele, e o resto do mundo é o resto do mundo. Você percebe que a partir daí já fica muito clara a visão de mundo da entidade. Obviamente, você pode ler depois em uma publicação, em qualquer coisa, que a ONU é uma organização democrática, uma organização igualitária, enfim. Você pode ouvir as pessoas rasgando elogios à ONU. Sim, mas nós temos diversas críticas a fazer às ações da ONU historicamente. Então, a partir daí, você já pode ver que cartografia não é somente uma técnica ou somente uma tecnologia. Cartografia também é uma maneira de falar de política, de expressar uma visão de mundo, certo? Vamos lá. Continuando essa história, nós temos esse mapa para você tomar ele como parâmetro para a ideia de que o mapa ele é completamente subjetivo e que a gente não precisa ter aquela amarração do mapa que a gente conhece sempre. A gente analisa e logo pensa, esse é um mapa estranho, esse é um mapa diferente, esse é um mapa errado, ele está de cabeça para baixo. Caramba! O mapa está de cabeça para baixo, então quer dizer que o globo terrestre, a Terra como um todo, tem essa história de cabeça para baixo? Se você pegar o planeta Terra e virar ao contrário, as pessoas vão cair no chão? Lei da gravidade, né? Então não existe a parte de cima e a parte de baixo da Terra. Olhar e falar de hemisfério norte acima, sul abaixo, é uma visão de mundo. Isso já é uma visão de mundo. Quando você inverte aqui, o exemplo que nós temos é a Austrália. Inclusive, a Austrália é o principal país que utiliza em alguns atlas geográficos, em algumas escolas até de ensino fundamental, esse mapa como ponto de partida. Quer dizer, o nosso mapa é um mapa estranho para eles. Esse é o mapa que eles veem como um mapa mais usual, algumas áreas da Austrália. Quando você olha, por exemplo, esse mapa, a Austrália naquele mapa ao contrário, né, no nosso mapa, por assim dizer, ela estaria nesse cantinho de baixo. Ela estaria aqui mais ou menos onde tem um pedaço do Canadá, do Alasca, nesse mapa que eles estão trazendo. Ou seja, a Austrália ela estaria numa posição rebaixada, numa posição deslocada da centralidade, e além dela estar rebaixada e deslocada, a Austrália ainda tem um componente geográfico de ser um continente isolado, destacado, que faz com que ela ficasse claramente excluída naquele mapa. É um bullying cartográfico, praticamente, que a Austrália estava sofrendo. O que vai acontecer aqui com essa nova visão de mundo da Austrália? Você imagina como não é mais fácil convencer uma criança australiana a ser nacionalista, a achar que o seu país é importante, que ele deve ser valorizado, quando a Austrália está numa posição altiva, numa posição destacada, dentro do mapa que é trazido, aparentemente, de cabeça para baixo. Então, você vê que cartografia não para somente numa questão técnica, ela permeia questões políticas, certo? Vamos lá. O que a gente tem que imaginar é que a cartografia ela também não é algo tão simples e tão técnico. Ela é algo que possui também algumas dificuldades, alguns desafios, eu acho, principalmente. O desafio fundamental que nós temos na cartografia é representar isso, que é um globo, que é uma superfície tridimensional, que tem altura, largura e profundidade, nisso, que é uma superfície plana. Um mapa, uma tela de computador sem efeitos 3D ou qualquer coisa assim, qualquer superfície estática onde se queira representar um círculo inteiro, ele como um todo, em uma superfície plana, bidimensional, somente com altura e largura, a gente olha para essa história e pensa, caramba, deve ser muito difícil. Muito difícil não, eu digo para você, com segurança comprovada cientificamente. É impossível, tá? É impossível fazer essa representação gráfica, trazer uma superfície tridimensional plenamente representada em uma forma unitária, em pior, um retângulo, né, que vai ser aquele produto do planisfério mais simples possível, quando nós olhamos para isso, é impossível. É semelhante aquelas bolinhas de criança, aquelas bolas, por exemplo, de aniversário de festa de criança. Você pega uma bola daquela e desenha, então, para ter um exemplo mais prático, um rosto na bola. Um olhinho, nariz, a boca e tal. Você tem aquele rostinho desenhado. A partir do momento que você tem aquela visão daquele desenho, você está enxergando curvas, você está percebendo a forma da bola dentro daquela história, correto?
Imagina agora, você estoura a bola e você pega e quer esticar ela inteira numa superfície plana e, pior, numa superfície com formas meio quadradas, com formas, nesse caso, retangulares. O que vai acontecer? O rostinho que você desenhou, ele vai ficar em certos pontos esticado, em outros comprimido, enfim. A representação ela não vai ser completamente feliz. O que eu passo para você essas distorções elas são inevitáveis. A ideia, no caso, nossa, ou dos cartógrafos que querem fazer uma representação idônea, seria tentar equilibrar as distorções que são trazidas, mas, na verdade, isso não é sempre usual dessa maneira, né? As distorções que são trazidas aqui, elas podem ser utilizadas como uma visão de mundo. Por exemplo, certos mapas distorcem a forma e certos mapas distorcem a área. Ou seja, alguns mapas vão fazer representação do desenho, do contorno dos continentes bem certinha, e ao passo que os continentes vão ficar com uma proporção inadequada. Outros mapas, por sua vez, vão fazer a representação de proporções. A África é de tal tamanho, a Europa é de tal tamanho, tudo certinho, tudo bonitinho, mas ao mesmo tempo a questão das formas vai ficar um pouco ou esticada ou comprimida, enfim, não vai ficar adequada. Quando a gente vê isso, seria um bom exemplo para entender que essas distorções podem ser manobradas para poder expressar alguma visão de mundo, certo? Então, seguindo adiante, nós vamos observar alguns exemplos dessas visões de mundo para você compreender como que essas distorções acontecem a respeito da questão da área, principalmente, trazendo a ideia de que certo país ou certo continente é maior, é mais importante a partir daí, certo? Vamos olhar as imagens juntos. Quando você repara isso, por exemplo, aqui nessa imagem da sua esquerda, você vê a América do Sul, certo? E na de cima, a Europa. A América do Sul e a Europa sendo representadas nessas imagens, você percebe que elas têm um tamanho bastante parecido, talvez a Europa seja um pouquinho maior dentro desse visual que o mapa traz, mas algo aparentemente equilibrado. E quando você olha ali para a área que é trazida pela figura para a gente, eles mostram que são 9,7 milhões de quilômetros quadrados no caso europeu e 17,8 milhões de quilômetros quadrados no caso sul-americano. Ou seja, quando nós olhamos para isso, claramente a Europa está maior do que ela é de fato, na realidade. A Europa aqui, ela está esticada, ela está superdimensionada. Logo, ela representando quase um pouco mais da metade da superfície da América do Sul, aqui ela está sendo trazida como algo equilibrado, ou talvez até maior, se a gente pegar para analisar certinho, tá? Outros exemplos são possíveis, nós vamos trabalhar alguns, mas você pode aplicar isso a qualquer área do mapa. Por exemplo, nesse caso, a África, representada, e aqui acima um pedaço que abrange tanto a Rússia, quanto a Sibéria, quanto o leste europeu, enfim. Não tem uma política muito bem orientada aqui. Quando nós fazemos essa análise, claro, pô, acho que cabem umas 2 ou 3 Áfricas dentro dessa representação da Rússia. Quando nós olhamos para a área, 22 milhões de quilômetros quadrados representando esse pedaço da Rússia, 30 milhões de quilômetros quadrados sendo representados, ou seja, uma área maior sendo representada como 1/3 ou pelo menos a metade desse continente acima, certo? Então você vê que essas distorções elas podem trazer problemas. Olhando outros 2 mapas, outras 2 figuras, nós podemos analisar também essa questão de forma e principalmente de área sendo mal representada. Por exemplo, nessa parte de cima, nós temos aqueles países nórdicos, a Suécia, a Finlândia, a Noruega, sendo representados, eles são, na verdade, 1,1 milhões de quilômetros quadrados, sendo representados ali naquela área. Aqui abaixo, próximo à linha do Equador, próximo à área onde existe pouca distorção, nós temos a Índia sendo representada e ela é 3 vezes maior do que aqueles países acima. Visualmente ali, ou ela tem a mesma área ou ela está um pouquinho menor, se você perceber isso visualmente. No caso da direita, o Alasca com 1,5 milhão de quilômetros quadrados, o México com 1,9 milhões de quilômetros quadrados, também dá para reparar essa desproporcionalidade, correto? O que nós temos para analisar, para finalizar o nosso raciocínio, seria a questão da tecnologia dentro dessa história. Ou seja, os sistemas de localização e de mapeamento dentro dessa história, eles servem para quê? Eles têm que objetivo? Quando nós olhamos para essas questões da tecnologia, elas são, na verdade, a forma tecnológica de analisar aquelas técnicas e de utilizar aquelas técnicas cartográficas que nós vimos anteriormente. Ou seja,
Podemos ver, através da tecnologia de sensoriamento remoto, ou seja, de mapeamento à distância de uma determinada área, diversos usos e diversas aplicações. Por exemplo, na própria questão da meteorologia, você já deve ter visto no jornal, na TV, a moça do tempo, a garota do tempo, colocando lá onde está cada massa de ar, em que área vai ficar mais frio, em que área vai ficar mais quente, sempre se utilizando de algum produto cartográfico, de alguma representação. Na geologia e na agricultura, para representar, por exemplo, onde está cada riqueza, onde está cada uma das áreas a serem trabalhadas e a serem produzidas. Em estratégia militar, por exemplo, acho que quem já jogou qualquer joguinho que fale de guerra no computador, no videogame, qualquer coisa assim, sabe que o mapeamento do campo de batalha para a questão da estratégia militar é fundamental. Ecologia para controle de desmatamento, demografia para controle migratório, enfim. Nós temos diversas possibilidades dentro dessa história. Um outro exemplo que nós temos dentro dessa questão tecnológica é a questão do GPS. O sistema de posicionamento global, aquele aparelhinho que era utilizado por pesquisadores, era utilizado até por cientistas, por pesquisadores, nem sempre da área de geografia, mas de qualquer área que estivesse atida ao espaço e que hoje em dia é usado por qualquer táxi que você pega na rua, muitas vezes até por veículos particulares. O GPS ele funciona como? O GPS pega exatamente todo aquele aparato tecnológico que nós falamos anteriormente, que vai servir para meteorologia, para geologia, para todos aqueles fins que nós colocamos, e ele utiliza aquelas informações geográficas, as informações de localização espacial, as informações geodésicas, que são chamadas, na verdade, para promover a localização espacial de um indivíduo. O que eu quero que você compreenda apenas é que o GPS ele não é uma representação conectada com a internet ou qualquer coisa em tempo real. O GPS ele não faz download de nada naquele momento. Ele recebe uma única informação, aliás, duas informações, que são as duas coordenadas geográficas que vão balizar a posição de latitude e a posição de longitude que você está dentro da superfície do globo. A partir daí, o que está gravado no interior do GPS, por exemplo, o estádio do Maracanã no Rio de Janeiro, no caso dessa imagem, ele tem uma latitude e uma longitude posicionadas lá dentro daquela área e uma posição, uma figurinha 3D atribuída a essa posição. Quando você está próximo a essa área, obviamente o GPS vai te mostrar essa figura. Ou seja, as coordenadas geográficas orientam o seu uso. Certo? Até a próxima. Um grande abraço. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 96. Bom estudo e até a próxima aula!